Fernanda instalou 8 câmeras escondidas em sua própria casa, tudo para incriminar Zulmira, sua sogra, de um roubo que, segundo ela, era certo. O que Fernanda não imaginava era que uma dessas câmeras capturaria algo muito mais devastador, algo que explodiria seu casamento em 1000 pedaços. E a pior parte, não tinha nada a ver com Dona Zulmira. O karma existe, meus amigos, e essa história é a prova cabal disso. Se alguma vez na vida você sentiu o peso da injustiça, se já te julgaram sem te dar o benefício da dúvida, se alguém tentou te derrubar sem nenhuma razão, fique por aqui, porque o que você está prestes a ouvir vai te relembrar que a verdade sempre encontra um jeito de vir à luz. Zulmira dos Santos, 68 anos vividos. Todos a chamavam carinhosamente de Dona Zulmira, uma mulher negra, de corpo robusto, cabelos grisalhos e curtíssimos, porque já não tinha paciência para penteados elaborados. Vestia roupas simples, sempre limpas, sempre passadas, porque mesmo sem dinheiro para luxos, tinha dignidade de sobra. Criou seu único filho, Ricardo, sozinha. O marido, um pedreiro batalhador, havia falecido quando Ricardo tinha apenas 8 anos. Um acidente na obra, sem seguro de vida, sem indenização, sem nada, apenas a saudade e a dor. Zulmira teve que fazer o que milhões de mulheres em sua situação fazem: trabalhar, limpar casas alheias, cozinhar para famílias que nem sequer sabiam seu sobrenome, passar mais tempo cuidando dos filhos dos outros do que do seu próprio filho. Mas ela fez. Durante 30 anos, ela fez. E Ricardo cresceu, estudou com bolsas, se formou em uma universidade pública, montou sua própria empresa de tecnologia e, aos 35 anos, era um homem bem-sucedido. Zulmira deveria estar orgulhosa, e estava muito, mas havia algo que a incomodava, que a deixava com uma pulga atrás da orelha. Fernanda, a esposa de Ricardo, Fernanda Almeida de Souza, 34 anos, quando se casou com Ricardo. Era bonita, elegante, de uma família tradicional, daquelas que já tiveram muito dinheiro, mas que atualmente viviam de aparências. A família de Fernanda havia enfrentado uma grande crise financeira anos atrás, mas ela se esforçava para manter a pose, como se nada tivesse acontecido. Quando conheceu Ricardo em uma festa da empresa, Fernanda viu uma oportunidade, um homem bem-sucedido, trabalhador, gentil, e com o defeito imperdoável de amar demais a mãe. Durante o namoro, Fernanda foi um encanto com Zulmira. Levava presentes, a abraçava, a chamava de sogrinha querida. Zulmira queria acreditar, queria pensar que seu filho havia encontrado alguém bom. Mas Zulmira havia passado 30 anos limpando casas de ricos. Viu muitas vezes como tratavam as empregadas, quando pensavam que ninguém estava olhando. Aprendeu a ler as máscaras que as pessoas usavam. E a máscara de Fernanda tinha rachaduras, pequenos detalhes, um olhar de desprezo quando Ricardo não estava olhando, um comentário ácido sobre a roupa de Zulmira, uma forma de pronunciar sogra, que soava mais como um insulto do que um título. Mas Zulmira não dizia nada, porque seu filho estava feliz, e ela havia aprendido há muito tempo que algumas batalhas simplesmente não valem a pena. O casamento foi grandioso, caríssimo, pago integralmente por Ricardo, porque a família de Fernanda já não podia arcar com esses luxos, mesmo fingindo o contrário. Zulmira compareceu com um vestido que havia comprado em um brechó. Sentou-se na primeira fila, chorou de felicidade quando seu filho disse sim, e tentou ignorar a forma como Fernanda a olhava durante a recepção, como se fosse uma mancha em uma foto perfeita. Depois do casamento, as coisas mudaram rapidamente. Ricardo comprou uma casa enorme,
em um dos melhores bairros da cidade. 5 quartos, piscina, jardim, tudo o que Zulmira nunca teve e nunca pediu. Ricardo insistiu que sua mãe morasse com eles. Minha mãe se sacrificou a vida inteira por mim, ele disse a Fernanda. Agora é minha vez de cuidar dela. Fernanda sorriu e disse que era uma ideia maravilhosa. Mas naquela noite, na privacidade do quarto, ela disse a Ricardo que talvez sua mãe ficasse mais confortável em um apartamento só dela, com sua independência, sem ter que dividir espaço. Ricardo não entendeu a indireta, ou fingiu não entender. Zulmira se mudou para o quarto do 3º andar, o mais afastado do quarto principal, aquele que Fernanda escolheu especificamente, porque ficava perto da escada de serviço. Como uma empregada, pensou Zulmira, quando viu o quarto, mas não disse nada, porque havia aprendido que o silêncio era sua melhor arma. Se essa história já está começando a te incomodar, se você já está sentindo raiva de Fernanda, aguente firme, porque o que vem por aí é pior, muito pior, mas também muito mais satisfatório no final. Os primeiros meses foram desconfortáveis, mas toleráveis. Fernanda ignorava Zulmira na maior parte do tempo. Quando Ricardo estava presente, era amável. Quando não estava, simplesmente não existia. Zulmira aprendeu a se tornar invisível. Descia para o café da manhã. Quando Fernanda já havia saído, comia sozinha na cozinha. Passava as tardes no quarto ou no jardim, fora do caminho. Mas então, algo mudou. Um colar de pérolas desapareceu do porta-joias de Fernanda. Fernanda invadiu o quarto de Ricardo, como um furacão, gritando que haviam roubado suas pérolas. Ricardo tentou acalmá-la. Talvez você tenha deixado em outro lugar, talvez tenha caído atrás do móvel. Mas Fernanda tinha uma teoria bem diferente. Tem alguém nessa casa que não deveria estar aqui, disse, olhando diretamente para o corredor, onde Zulmira estava parada, ouvindo tudo. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Então perguntou com a voz tensa: "O que você está insinuando, Fernanda?" "Nada. Só digo que as pérolas não desaparecem sozinhas." Zulmira sentiu o coração gelar. Depois de tudo que havia sacrificado, depois de uma vida inteira de trabalho honesto, aquela mulher a estava acusando de ladra, mas não disse nada. Deu meia volta e subiu para o seu quarto, em silêncio. Naquela noite, Ricardo foi vê-la. Sentou-se na cama da mãe e segurou suas mãos. "Mãe, eu sei que a senhora não pegou nada. Nem preciso perguntar." Zulmira assentiu. "Sei que sabe, meu filho, mas sua esposa não sabe, e isso é um problema." Ricardo suspirou. "Fernanda está estressada. O trabalho, a pressão, já vai passar." Zulmira não disse mais nada, mas ambos sabiam que não ia passar. As pérolas apareceram 3 dias depois, atrás do sofá da sala. Fernanda disse que, com certeza, haviam caído quando ela estava colocando. Não se desculpou com Zulmira. Não mencionou suas acusações. Agiu como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. Zulmira havia visto a verdadeira face de Fernanda e sabia que aquilo era apenas o começo, e ela não se enganou. Durante os meses seguintes, mais coisas desapareceram. Uma pulseira de ouro, um par de brincos de diamantes, um relógio antigo que havia sido da avó de Fernanda. A cada vez, Fernanda fazia comentários, nunca acusações diretas, apenas insinuações, olhares, suspiros. Eram quase audíveis. Quando Dona Zulmira entrava em um cômodo, Ricardo tentava manter a paz, buscava os objetos perdidos, às vezes encontrava, às vezes não, mas cada incidente deixava uma marca, uma rachadura, na relação entre sua esposa e sua mãe. O que Ricardo não sabia, o que ninguém sabia, exceto Fernanda, era que ela mesma
Estava escondendo essas joias, guardava-as em uma caixa, no fundo do armário. Esperava alguns dias ou semanas, e então as encontrava, em algum lugar inesperado. O jardim, a garagem, a cozinha, nunca no quarto de Dona Zulmira. Isso seria óbvio demais. Fernanda era mais esperta que isso, mas cada achado reforçava a suspeita. Se as joias aparecem em lugares estranhos, é porque alguém está movendo. E a única pessoa estranha nesta casa é a sogra. Fernanda estava construindo um caso, lentamente, metodicamente, como uma aranha tecendo sua teia. E Dona Zulmira sabia, via tudo, em silêncio. Observava como Fernanda agia, quando pensava que ninguém olhava, notava as contradições, os detalhes que não se encaixavam, mas continuava, sem dizer nada. Porque Dona Zulmira havia aprendido algo em seus 68 anos de vida, havia aprendido que a verdade tem seu próprio tempo, que as mentiras, por mais elaboradas que sejam, eventualmente se derrubam sob seu próprio peso. E também havia aprendido algo mais, algo que Fernanda não suspeitava. Um dia, enquanto limpava o banheiro do quarto principal, porque apesar de não ser empregada, Dona Zulmira não conseguia evitar limpar as coisas que via sujas. Encontrou o celular de Fernanda na pia. A tela estava ligada. Havia uma mensagem aberta. Dona Zulmira não queria ler. Não era de sua índole se meter na vida dos outros, mas a mensagem estava ali, brilhando na tela, impossível de ignorar. Saudade. Hoje à noite não posso. Ricardo está em casa. Amanhã, às 15, no motel de sempre. E Dona Zulmira leu a mensagem 3 vezes. Sentiu que o chão se movia sob seus pés. Sua nora, a mulher que acusava os outros de roubar, a mulher que fingia ser perfeita, estava traindo seu filho. Dona Zulmira deixou o celular, exatamente onde o havia encontrado. Saiu do banheiro, subiu para seu quarto, sentou-se na cama e pensou. Podia contar a Ricardo, na hora. Podia descer e mostrar a evidência. Podia destruir o casamento de seu filho, com uma só conversa. Mas o que aconteceria depois? Fernanda negaria tudo. Diria que Dona Zulmira havia fabricado a mensagem, que era uma mentirosa, além de ladra. E Ricardo ficaria preso entre 2 mulheres, sem saber em quem acreditar. Não, Dona Zulmira não ia fazer isso. Ia esperar, porque a verdade tem seu próprio tempo, e o tempo de Fernanda estava prestes a se esgotar. 2 semanas depois da mensagem, Fernanda colocou seu plano em marcha. Chegou em casa, uma noite, com uma expressão de pânico, perfeitamente ensaiada. Ricardo estava na sala, revisando documentos do trabalho. Dona Zulmira estava na cozinha, preparando uma sopa. "Meu anel!" gritou Fernanda da entrada. "Meu anel de compromisso desapareceu!" Ricardo se levantou imediatamente. "O quê? Onde você o viu pela última vez?" "Deixei no porta-joias. Esta manhã, tenho certeza." "E agora?" "Não está lá." Passaram 3 horas procurando, revistaram cada canto da casa, cada gaveta, cada bolso. O anel não apareceu. Ricardo estava exausto. Fernanda estava furiosa. "Isso tem que parar", disse Fernanda, com a voz tremendo, como se estivesse contendo lágrimas. "Não posso continuar vivendo assim. Não posso continuar perdendo minhas coisas. Não posso continuar me sentindo insegura na minha própria casa." Ricardo a olhou, com uma mistura de frustração e culpa. "O que você quer que eu faça, Fernanda? Quero câmeras em toda a casa. Quero saber quem está fazendo isso." Ricardo ficou em silêncio. Por um momento, olhou para a cozinha, onde podia ver a sombra de sua mãe, através da porta. "Você não pode estar falando sério." "Estou completamente séria. Se não tem nada a esconder, não deveria haver problema."
certo? Ricardo sentiu que algo se rompia dentro dele. Estava preso. Se negasse, pareceria que estava protegendo uma ladra. Se aceitasse, estaria traindo sua mãe. Deixe-me pensar, disse finalmente. Fernanda sorriu por dentro, embora por fora mantivesse sua expressão de vítima. Pense bem, querido. Isso é para o bem de todos. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Virava-se na cama, pensando em sua mãe, em sua esposa, nas joias perdidas, que apareciam em lugares estranhos. Não queria acreditar que sua mãe fosse capaz de roubar. Era a mulher que havia trabalhado a vida toda, limpando casas alheias, sem pegar nada. Era a mulher que lhe havia ensinado que a honestidade era mais valiosa que o dinheiro, mas também amava Fernanda. E Fernanda parecia genuinamente assustada, genuinamente afetada. O que deveria fazer? Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Vou instalar as câmeras, disse a Fernanda, durante o café da manhã, mas só por um mês. Se não encontrarmos nada, as retiramos e esquecemos esse assunto. Fernanda assentiu, solenemente, ocultando sua satisfação. Me parece justo. Ricardo contratou uma empresa de segurança. Naquele mesmo dia, instalaram 8 câmeras de alta definição em pontos estratégicos da casa. A sala, a cozinha, os corredores, o escritório de Ricardo, o closet de Fernanda. Cada câmera estava conectada a um aplicativo nos celulares de ambos. Podiam revisar as gravações a qualquer momento, podiam ver em tempo real o que passava em cada canto da casa. Agora sim, pensou Fernanda, agora vou ter a prova. Que preciso. Mas o que Fernanda não sabia, o que não podia saber, era que essas câmeras iam capturar muito mais do que ela esperava. Passaram os dias, depois as semanas. Ricardo revisava as gravações, de vez em quando, mais por obrigação do que por suspeita. Via sua mãe se mover pela casa, limpando, cozinhando, lendo no jardim, assistindo novelas. Na sala, nada suspeito, nada fora do normal. Fernanda também revisava, com mais frequência, com mais atenção, buscando o momento perfeito para plantar a seguinte joia e capturar Dona Zulmira, encontrando-a. Mas havia um problema. Dona Zulmira não tocava em nada, absolutamente nada. Desde que as câmeras foram instaladas, Dona Zulmira havia se tornado ainda mais cuidadosa. Não entrava em quartos onde não tinha que estar, não abria gavetas alheias, não movia objetos de lugar. Era como se soubesse que a estavam vigiando. E a verdade é que, sim, sabia. Dona Zulmira não era tola. Havia visto o técnico instalando as câmeras, havia notado os pequenos dispositivos em cada canto da casa e havia entendido imediatamente o que estava acontecendo. Sua nora havia convencido seu filho a espioná-la. A acusação de roubo havia se tornado oficial, mas em vez de se sentir ofendida, Dona Zulmira sentiu algo inesperado, alívio, porque se havia câmeras na casa, isso significava que tudo ficaria gravado. E se tudo ficasse gravado, então a verdade eventualmente viria à tona. Ela só tinha que esperar. O que você faria com a informação que Dona Zulmira tinha? A da mensagem no celular provavelmente seria diferente. Talvez você correria para contar tudo para Ricardo. Talvez confrontasse Fernanda diretamente. Talvez fizesse um escândalo. Mas Dona Zulmira havia aprendido algo muito valioso em seus 68 anos de vida. Havia aprendido que as pessoas que mentem eventualmente se aprisionam em suas próprias teias. É só dar corda suficiente, e Fernanda tinha muita corda. Uma tarde, enquanto Ricardo estava em uma reunião importante, Fernanda decidiu que era hora de agir.
Pegou o anel de compromisso que havia escondido em seu armário semanas atrás, envolveu-o em um lenço e o deixou cair discretamente atrás do sofá da sala, bem embaixo da câmera que apontava para a porta principal. Então, esperou. Às 6 da tarde, ligou para Ricardo, histérica. "Achei o anel!" gritou pelo telefone. "Estava atrás do sofá da sala. Como chegou ali? Eu nunca deixo minhas joias na sala. Alguém colocou ali. Alguém queria que eu encontrasse." Ricardo chegou em casa 20 minutos depois. Encontrou Fernanda sentada no sofá, com o anel na mão, chorando. "Eu quero ver as gravações", disse Fernanda entre soluços. "Eu quero ver quem colocou meu anel atrás do sofá." Ricardo assentiu. Abriu o aplicativo em seu celular, selecionou a câmera da sala, retrocedeu a gravação até aquela manhã. E então viu algo que lhe gelou o sangue. Às 11 da manhã, quando Dona Zulmira estava em seu quarto e a casa estava vazia, alguém entrou na sala. Era Fernanda. No vídeo, Fernanda caminhava diretamente para o sofá, sacava algo do bolso, deixava cair atrás do móvel, e então saía da sala com um sorriso. Ricardo pausou o vídeo, olhou para a esposa. "Que é isso, Fernanda?" O rosto de Fernanda ficou branco como papel. "Isso é um engano. Essa gravação está errada. Alguém a editou." "Editou?" "Fernanda, essa é a gravação original, do sistema que você mesma pediu para instalar. Do sistema que você mesma pode verificar." Fernanda ficou sem palavras. Ricardo retrocedeu a gravação de novo. A viu outra vez. E outra. Cada vez. A imagem mostrava a mesma coisa. Sua esposa, plantando o anel, fabricando evidências. "Todas as joias", disse Ricardo com a voz trêmula. "Todas as coisas que desapareceram. Também foi você." "Não, Ricardo. Eu posso explicar." Explique. Explique por que minha esposa está plantando joias para acusar minha mãe de ladra." Fernanda abriu a boca, mas nenhum som saiu. E naquele momento, algo mais apareceu na tela do celular de Ricardo. Uma notificação de outra câmera, a do escritório. Ricardo abriu a gravação automaticamente, sem pensar. Era de 2 dias atrás. Havia movimento detectado às 3 da tarde, quando ele estava no escritório e sua mãe estava em uma consulta médica. O que viu o destruiu completamente. Fernanda não estava sozinha no escritório. Havia um homem com ela, e o que estavam fazendo não deixava lugar para dúvidas. Ricardo sentiu que o mundo parava. Na tela do seu celular, em alta definição, em cores brilhantes, sua esposa estava com outro homem, em sua casa, em seu escritório, no sofá onde ele se sentava para trabalhar todas as noites. Não era um abraço inocente, não era uma visita de trabalho. Não havia forma de interpretar errado o que estava vendo. Sua esposa o estava traindo. Ricardo deixou cair o celular. Suas mãos tremiam tanto que não conseguia segurá-lo. Sentiu que as pernas lhe falhavam. Se deixou cair no sofá. O mesmo sofá onde Fernanda havia encontrado o anel que ela mesma havia plantado. Fernanda viu a tela antes que caísse no chão. Viu sua própria imagem. Viu Eduardo. Viu tudo o que havia estado escondendo durante 8 meses. "Ricardo, meu amor, eu posso te explicar." Mas Ricardo não a estava ouvindo. Tinha o olhar perdido, como se seu cérebro tivesse se desligado para protegê-lo da dor. 8 meses, murmurou finalmente. O aplicativo diz que o movimento foi detectado há 2 dias, mas isso não começou há 2 dias. Verdade? Quanto tempo, Fernanda? Quanto tempo você está fazendo isso comigo? Fernanda ficou em silêncio. Quanto tempo? Gritou Ricardo com uma voz que não parecia ser a sua. 8 meses, sussurrou Fernanda. Desde março. Ricardo fechou os olhos. 8 meses. Mais da metade de 1 ano. Enquanto ele trabalhava para dar-lhe tudo. Enquanto ele defendia sua esposa das supostas acusações injustas contra sua mãe.
enquanto ele instalava câmeras para provar a inocência de Fernanda e a culpabilidade de Zulmira. E quem é ele? Fernanda não respondeu. Quem é ele, Fernanda? Se eu vou perder meu casamento, pelo menos mereço saber por quem. Eduardo, o gerente do banco, o que administra nossas contas. Ricardo soltou uma risada amarga. O gerente do banco? O homem que me vê toda semana? O homem que me dá a mão e me diz que sou seu melhor cliente? Esse Eduardo? Fernanda assentiu em silêncio. Ricardo se levantou do sofá, caminhou até a janela. Olhou para o jardim onde sua mãe às vezes se sentava para ler. O jardim que havia comprado com o dinheiro que ganhava trabalhando 14 horas por dia. As joias, disse sem se virar, as pérolas, os brincos, a pulseira, o relógio da sua avó. Tudo isso também foi você, verdade? Não só o anel, tudo. Fernanda não respondeu. Me responda. Sim. Ricardo se virou lentamente. A olhou como se fosse uma estranha, como se nunca a tivesse conhecido. Minha mãe, disse com a voz trêmula. A mulher que trabalhou toda a vida para me criar. A mulher que limpou casas alheias para que eu pudesse estudar. A mulher que nunca pegou nada que não fosse seu. Você a acusou de ladra, a humilhou, a fez sentir como uma criminosa em sua própria casa. Fernanda começou a chorar. Me desculpa, Ricardo, me desculpa muito. Eu estava confusa. Eduardo me encheu a cabeça de ideias. Eu não queria. Você não queria. Você instalou as câmeras, Fernanda. Você me convenceu a espionar minha própria mãe. Você plantou o anel hoje, há 3 horas. Eu vi na gravação. Você sozinha. Foi um erro. Tudo foi um erro. Não, um erro é esquecer um compromisso. Um erro é queimar a comida. O que você fez foi um plano, sistemático, calculado, durante meses. Ricardo tirou o celular do bolso. Discou um número. O que você está fazendo? Perguntou Fernanda, em pânico, ligando para o meu advogado. Ricardo, por favor, podemos conversar, podemos fazer terapia, podemos... Não há nada para conversar. Temos um acordo pré-nupcial, Fernanda. Você o assinou há 3 anos. Em caso de infidelidade comprovada, você não recebe nada. E eu acabei de gravar a sua confissão. Fernanda empalideceu. Você não pode fazer isso comigo. Eu tenho direitos. Estamos casados há 3 anos. E 8 meses me traindo. A matemática não está do seu lado. O advogado atendeu no 3º toque. Ricardo falou durante 5 minutos. Explicou a situação. Mencionou as gravações. Mencionou a confissão. Mencionou o contrato pré-nupcial. Quando desligou, Fernanda estava sentada no chão, com a cabeça entre as mãos. Meu advogado estará aqui amanhã à 1ª hora. Você tem até lá para pegar suas coisas e sair da minha casa. Esta também é a minha casa. Não, esta é a casa que eu comprei com o meu dinheiro. A casa que está no meu nome. A casa onde você trouxe o seu amante enquanto eu trabalhava. Você não tem nenhum direito sobre esta casa. Fernanda levantou a cabeça. E onde você acha que eu vou morar? Isso já não é problema meu. Naquele momento, uma voz veio da escada. Ricardo. Era Dona Zulmira. Estava parada no último degrau, com seu roupão de dormir, com seus cabelos grisalhos despenteados. Ela tinha ouvido os gritos, tinha descido para ver o que estava acontecendo. Ricardo olhou para ela e, pela primeira vez em meses, viu sua mãe de verdade. Viu as rugas que o estresse havia aprofundado. Viu as olheiras de noite sem dormir. Viu a postura encurvada de alguém que foi tratada como criminosa em sua própria casa. Mãe, disse com a voz embargada. Mãe, me perdoa tanto. Caminhou até ela, a abraçou. E pela primeira vez desde que era criança, Ricardo chorou nos braços de sua mãe. Já passou, meu filho, já passou. Não peça perdão por coisas que você não fez. Eu devia ter acreditado em você. Eu devia ter confiado em você.
Eu te conheço desde que nasci. Eu devia saber que você nunca pegaria nada. Eu sei, meu filho, eu sei. Fernanda os observava do chão, com os olhos vermelhos, com a maquiagem borrada. Isso é ridículo, disse com amargura. Vai acreditar nessa velha antes que na própria esposa. Dona Zulmira se separou do filho. Caminhou até Fernanda lentamente. Parou em frente a ela. Minha querida, disse com uma voz surpreendentemente suave. Eu sei da mensagem. Do hotel. Das 3 da tarde. Eu sei disso há semanas. Fernanda a olhou com horror. O quê? Eu vi seu celular no banheiro. A tela estava ligada. A mensagem estava lá. Estou com saudades. Hoje à noite não posso. Ricardo está em casa. Amanhã às 3 no hotel de sempre. Fernanda ficou sem fala. Eu não disse nada, porque sabia que a verdade ia aparecer sozinha. Sempre aparece. As mentiras têm pernas curtas, minha querida. E as suas acabaram de tropeçar. Ricardo olhou para sua mãe. Você sabia. Todo esse tempo você sabia. Sim. Por que não me contou? Porque você teria me perguntado como eu sabia. E eu só tinha a minha palavra contra a dela. A palavra da sogra velha, negra e gorda. Contra a palavra da esposa jovem e bonita. Quem acreditaria em mim? Você precisava ver com os seus próprios olhos. Você precisava descobrir sozinho. Ricardo fechou os olhos. Quanto você sofreu em silêncio, mãe. Quantas humilhações você aguentou sabendo a verdade. Não importa mais, meu filho. O que importa é que agora você sabe. Fernanda se levantou do chão. Isso é uma conspiração. As duas estão contra mim. Essa velha manipulou tudo isso. Ela... Basta! A voz de Ricardo foi tão firme que Fernanda se calou instantaneamente. Nem mais uma palavra contra a minha mãe. Você já fez dano suficiente. Já a acusou de coisas suficientes. Acabou! Fernanda o olhou com ódio. Você vai se arrepender disso, Ricardo. Eu vou contar para todo mundo o que você me fez. Eu vou destruir a sua reputação. Você vai o quê? Vai contar que o seu marido te descobriu o traindo? Vai contar que plantava joias para acusar a sua sogra de ladra? Vai contar que trouxe o seu amante para a casa enquanto o seu marido trabalhava? Vá em frente. Conte tudo. Vamos ver quem se queima mais. Fernanda apertou os punhos. Isso não termina aqui. Para mim, sim, termina. Amanhã você fala com o meu advogado. Esta noite você dorme no quarto de hóspedes. E não se aproxime da minha mãe. Fernanda subiu as escadas pisando forte. Fechou a porta do seu quarto com uma batida que fez as paredes tremerem. Ricardo ficou na sala, de pé ao lado de sua mãe, olhando a escada vazia. O que eu vou fazer agora, mãe? Dona Zulmira pegou a mão dele. Você vai descansar. Amanhã você vai tomar as decisões que tiver que tomar. Esta noite, apenas descanse. Ricardo assentiu. Obrigado, mãe, por tudo. Por aguentar, por esperar, por não me abandonar, mesmo quando eu te tratei injustamente. Dona Zulmira sorriu. Você é meu filho. Eu nunca vou te abandonar. Aconteça o que acontecer. Ricardo a abraçou de novo, mais forte, mais demorado, como se quisesse recuperar todos os abraços que não havia lhe dado nos últimos meses. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu bem, mas, pela primeira vez em muito tempo, dormiram em paz. A manhã seguinte chegou com uma clareza que parecia impossível depois de tudo o que havia acontecido. O advogado de Ricardo chegou às 9. Era um homem sério, de terno impecável, com uma maleta cheia de documentos. Sentou-se na sala de jantar com Ricardo, enquanto Dona Zulmira preparava café. Fernanda desceu às 10. Tinha os olhos inchados, o cabelo desarrumado, a roupa do dia anterior amarrotada. Não havia dormido nada. Bom dia, senhora, disse o advogado sem se levantar. Sou o doutor Mendonça. Represento seu marido neste processo de divórcio. Divórcio? Repetiu Fernanda, como se a palavra fosse nova. Sim,
Divórcio por causa de adultério comprovado. Temos as gravações das câmeras de segurança. Temos sua confissão verbal de ontem à noite, que meu cliente gravou com seu celular. E temos o contrato pré-nupcial que a senhora assinou há 3 anos. Fernanda sentou-se pesadamente em uma cadeira. Eu quero falar com o Ricardo, a sós. Meu cliente não deseja falar com você a sós. Qualquer comunicação será através de mim. Isto é ridículo. Eu tenho direitos. Sou a esposa dele. Por enquanto, o processo de divórcio já foi iniciado. Segundo o contrato pré-nupcial, em caso de infidelidade comprovada, a parte infiel perde todo o direito a bens compartilhados, pensão alimentícia e qualquer propriedade adquirida durante o casamento. Fernanda empalideceu. Mas eu não tenho nada, eu não tenho trabalho, eu não tenho economias, eu não tenho... Isso a senhora deveria ter pensado antes de ter um amante durante 8 meses, interrompeu o advogado sem nenhuma emoção em sua voz. Ricardo interveio pela primeira vez. Fernanda, eu não vou te deixar na rua. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu vou te dar dinheiro suficiente para 3 meses de aluguel e gastos básicos. Depois disso, você vai ter que se virar sozinha. Fernanda olhou para ele com uma mistura de alívio e muito rancor. 3 meses. Era só isso que significaram 3 anos de casamento. 3 meses. 3 anos de casamento e 8 meses de traição. Estamos quites. Fernanda baixou a cabeça. O resto da manhã foi um desfile de documentos, assinaturas e caixas. Fernanda empacotou suas coisas em silêncio. Roupas, sapatos, produtos de beleza, as joias que sobraram, as que ela não tinha escondido, ficaram para trás. Ricardo insistiu que eram presentes e que ela podia ficar com elas. Fernanda rejeitou. Não quero nada que seja seu. Como quiser. Às 2 da tarde, um táxi esperava na porta. Fernanda desceu com 3 malas. Não olhou para ninguém. Não disse adeus. Mas antes de entrar no táxi, ela parou, se virou, olhou diretamente para Dona Zulmira, que estava parada na entrada. Isso é tudo culpa sua, disse com veneno na voz. Tudo isso é culpa sua. Se você não existisse, se tivesse tido a decência de ir embora quando devia, nada disso teria acontecido. Dona Zulmira não respondeu. Não precisava. Você vai ficar sozinha, continuou Fernanda. Ricardo vai encontrar outra mulher, e essa mulher também vai te odiar. Todas as noras odeiam suas sogras. É da natureza. Você vai morrer sozinha, velha nojenta, sozinha e esquecida. Dona Zulmira deu um passo à frente. Minha filha, disse com voz tranquila, eu já estive sozinha antes. Já perdi meu marido. Já criei meu filho sem ajuda. Já limpei casas onde me tratavam como lixo. Já aguentei coisas que você nem imagina. E aqui estou, de pé, com a minha dignidade intacta. Pode me dizer o que quiser. Pode me insultar. Pode me odiar. Mas nada disso vai mudar quem eu sou. Nem quem é você. Fernanda abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Entra no táxi. Minha filha. Vai começar sua nova vida. E quem sabe um dia você aprenda que a felicidade não se constrói destruindo os outros. Fernanda entrou no táxi sem dizer mais nada. O carro arrancou. Desapareceu na rua. E assim, sem alardes, nem explosões, terminou o casamento de Ricardo e Fernanda. Ricardo fechou a porta, olhou para sua mãe. Como você consegue ficar tão tranquila, depois de tudo o que ela te fez? Dona Zulmira deu de ombros. A raiva é um veneno que você toma, esperando que o outro morra. Não vale a pena. Ricardo sorriu pela primeira vez em dias. Você é incrível, mãe. Não sou incrível, só sou velha. E os velhos aprendem coisas que os jovens ainda não entendem. Eles se abraçaram no corredor. Um abraço longo,
um abraço de reconciliação, um abraço que significava o começo de algo novo. Mas essa história não termina aqui, porque a lei do retorno não havia terminado seu trabalho. Uma semana depois do divórcio, Ricardo tomou uma decisão. Sentia que devia fazer algo mais, algo que fechasse completamente esse capítulo da sua vida. Procurou o número da esposa de Eduardo. O nome dela era Patrícia, era contadora. Tinha 2 filhos pequenos com Eduardo. Estavam casados há 11 anos. Ricardo hesitou durante horas. Que direito ele tinha de destruir outro casamento? O que ganhava fazendo sofrer uma mulher inocente e seus filhos? Mas então pensou em outra coisa. Pensou em Patrícia indo dormir todas as noites, ao lado de um homem que a enganava. Pensou nela confiando em alguém que não merecia sua confiança. Pensou no que ele gostaria, que alguém tivesse feito por ele. A verdade dói, mas as mentiras destruem. Ele ligou para Patrícia naquela tarde. A conversa foi breve, incômoda, dolorosa. Ricardo explicou quem era, explicou o que havia descoberto. Se ofereceu para enviar as gravações como prova. Patrícia não chorou, não gritou. Apenas disse, obrigada por me contar, e desligou. Ricardo nunca soube exatamente o que aconteceu depois, mas 2 meses depois, viu nas redes sociais que Patrícia havia mudado seu estado civil para solteira e que Eduardo já não trabalhava no banco. A lei do retorno tem a sua própria maneira de equilibrar as coisas. Enquanto isso, a vida na casa de Ricardo mudou completamente. Sem Fernanda, sem as acusações, sem a tensão constante. A casa se sentia diferente, mais leve, mais tranquila, como se alguém tivesse aberto todas as janelas e deixado entrar ar fresco. Dona Zulmira voltou a ser ela mesma. Cozinhava os pratos que Ricardo amava desde criança. Cantava enquanto limpava, mesmo sem ninguém pedir. Saía ao jardim para cuidar das plantas, que havia negligenciado durante os meses de conflito. Ricardo passava mais tempo em casa. Trabalhava menos horas. Jantava com sua mãe todas as noites. Contava sobre o seu dia. Perguntava pelo dela. Eram conversas simples, sobre o clima, sobre as notícias, sobre os vizinhos. Mas eram conversas reais, sem máscaras, sem tensão, sem o fantasma de Fernanda, flutuando entre eles. Uma noite, 3 meses depois do divórcio, Ricardo chegou em casa com uma caixa grande. "O que é isso, meu filho?" perguntou Dona Zulmira da cozinha. "Um presente. Para você." Dona Zulmira saiu, secando as mãos com um pano. Olhou a caixa com curiosidade. "Para mim? Mas não é meu aniversário. Não preciso de uma data especial para te dar presentes, mãe. Abre." Dona Zulmira abriu a caixa com cuidado. Dentro havia um vestido, azul marinho, elegante, do tamanho dela, com um colar de pérolas autênticas. "Meu filho, isso é demais. Não posso aceitar isso." "Claro que pode. Você merece. Você merece isso. E muito mais." Dona Zulmira tirou o vestido da caixa. Segurou-o na frente dela. Seus olhos se encheram de lágrimas. "É lindo. Como você, mãe." Eles se abraçaram na cozinha, com o cheiro da janta de fundo, com o vestido azul entre eles. "Eu te amo, meu filho. E eu te amo, mãe. Me perdoa por tudo o que aconteceu. Me perdoa por não ter te protegido melhor. Não tem nada para perdoar. O importante é que estamos aqui, juntos." Ricardo se separou e olhou nos olhos dela. "Sabe de uma coisa, mãe? Eu vou fazer uma coisa. Vou tirar as câmeras. Todas. A gente não precisa mais delas." Dona Zulmira sorriu. "A gente nunca precisou delas, meu filho. A verdade não precisa de câmeras para vir à tona. Só precisa de tempo." Ricardo assentiu. "Você tem razão, como sempre." Naquela noite, Ricardo desinstalou todas as câmeras da casa, guardou-as em uma caixa na garagem, não as jogou fora, porque eram caras,
mas nunca mais as usou. Passaram os meses, depois os anos. Ricardo eventualmente voltou a sair com mulheres, com cuidado, com cautela. Com os olhos mais abertos do que antes, conheceu uma mulher chamada Gabriela. Era professora, viúva, com uma filha de 10 anos chamada Valentina. Gabriela era diferente de Fernanda em todos os sentidos. Era simples, honesta. Não se importava com o dinheiro de Ricardo, se importava com o Ricardo e, o mais importante, adorava a Dona Zulmira, desde o primeiro dia. Gabriela tratou Dona Zulmira com respeito, pedia conselhos de cozinha, perguntava sobre sua vida, a convidava para seus encontros de família. Dona Zulmira, por sua vez, adorava a Valentina, a menina. Lembrava Ricardo de quando ele era pequeno, curiosa, alegre, sempre fazendo perguntas. 2 anos depois do divórcio, Ricardo pediu Gabriela em casamento. Dessa vez, antes de comprar o anel, ele falou com a mãe. Mãe, estou pensando em pedir a Gabriela em casamento, mas quero a sua opinião. Primeiro, se você não aprovar, eu não faço. Dona Zulmira o olhou com surpresa. Meu filho, você não precisa da minha aprovação para casar. Sim, eu preciso. Da última vez eu não te escutei. Da última vez eu ignorei os sinais. Dessa vez, quero fazer as coisas direito. Dona Zulmira ficou em silêncio por um momento. Depois, sorriu. Gabriela é uma boa mulher. Eu vejo nos olhos dela. Vejo em como ela te trata. Vejo em como ela trata a Valentina. E vejo em como ela me trata. Não como um peso. Não como um estorvo. Mas como família. Então, você me dá a bênção? Perguntou Ricardo. Você tem mais que a minha bênção. Você tem a minha alegria. Ricardo pediu Gabriela em casamento naquela mesma noite. Ela disse sim, chorando de felicidade. O casamento foi pequeno, íntimo, no jardim de casa. Só família e amigos de verdade. Dona Zulmira vestiu o vestido azul que Ricardo tinha lhe dado. Colocou o colar de pérolas. Sentou na primeira fila. E quando o filho disse aceito, chorou de felicidade, igual no primeiro casamento. Mas dessa vez as lágrimas eram diferentes. Dessa vez eram lágrimas de esperança real. Durante a recepção, Gabriela se aproximou de Dona Zulmira. Obrigada, disse, abraçando-a. Obrigada por criar esse homem maravilhoso. Obrigada por ser a sogra que eu sempre sonhei. Dona Zulmira a abraçou de volta. Obrigada a você por fazê-lo feliz. É a única coisa que eu sempre quis para ele. E agora você deve estar se perguntando, o que aconteceu com Fernanda? Fernanda voltou a morar com os pais depois do divórcio. A família que fingia ter dinheiro de família não podia mais manter a farsa. Moravam num apartamento pequeno, num bairro de classe média, longe do luxo que Fernanda estava acostumada. Eduardo a abandonou, logo depois que a esposa o descobriu. Acontece que Fernanda não era a única amante. Havia outras 2. Eduardo era um colecionador de mulheres infelizes. Fernanda tentou arrumar um emprego, mas tinha passado 3 anos sem trabalhar, sem experiência recente, sem referências, sem habilidades atualizadas. Acabou trabalhando como recepcionista num consultório dentário, ganhando menos num mês do que gastava num dia quando era casada com Ricardo. Às vezes, quando estava sozinha no seu apartamento pequeno, comendo comida congelada em frente à TV, pensava na casa grande, no jardim, na piscina, em tudo que tinha perdido. E pensava em Dona Zulmira, a velha que tinha tentado destruir, a sogra que tinha acusado de ladra, a mulher que agora vivia na casa que deveria ter sido dela. A lei do retorno, pensava Fernanda, nessas noites solitárias, a maldita lei do retorno. Mas essa história não é sobre Fernanda. Essa história é sobre Dona Zulmira, uma mulher que nasceu pobre, que cresceu pobre,
que trabalhou a vida inteira limpando casas dos outros, que perdeu o marido cedo demais, que criou o filho sozinha, uma mulher que foi acusada, humilhada, vigiada e desprezada pela pessoa que deveria tê-la respeitado. Uma mulher que guardou silêncio quando podia ter falado, que esperou quando podia ter agido, que confiou na verdade quando todos a consideravam mentirosa. E no final, a verdade lhe deu razão. Hoje, enquanto escrevo essa história, Dona Zulmira tem 72 anos. Vive com o filho, a nora e a neta adotiva, Valentina, na mesma casa onde tudo aconteceu. É a matriarca da família, a avó que todos adoram, a mulher que cozinha a melhor pamonha do bairro, a senhora que sempre tem um conselho sábio para quem precisar. Quando perguntam sobre Fernanda, Dona Zulmira não fala mal dela, só diz que espera que ela tenha encontrado a paz, que espera que ela tenha aprendido, que espera que ela seja feliz, onde quer que esteja, porque Dona Zulmira não guarda rancor. Nunca guardou, nunca vai guardar. O rancor, diz ela, é como carregar pedras nos bolsos esperando jogar em alguém, mas as pedras só pesam em você. Se você chegou até aqui, se ouviu toda essa história, quero que fique com uma coisa: o silêncio não é fraqueza, a paciência não é covardia, a dignidade não se perde pelas acusações dos outros, e a verdade, por mais tempo que demore, sempre encontra seu caminho para a luz. Dona Zulmira sabia disso, sempre soube. O silêncio dela não era medo, era estratégia. A paciência dela não era passividade, era sabedoria. A dignidade dela não era orgulho, era verdade. E quando tudo terminou, quando as máscaras caíram, quando as mentiras desmoronaram, Dona Zulmira continuava de pé, velha, preta, gorda e vitoriosa. Não porque tivesse lutado, mas porque não precisou fazer isso. A última vez que falei com Ricardo para escrever essa história, perguntei qual era a lição maior que tinha aprendido com tudo isso. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois me disse algo que eu nunca vou esquecer. Aprendi que as pessoas que mais fazem barulho geralmente são as que mais têm a esconder. E as pessoas que mais se calam geralmente são as que mais têm a dizer. Minha mãe nunca se defendeu, porque não precisava. A vida inteira dela era a defesa dela. 68 anos de honestidade, 68 anos de trabalho, 68 anos de dignidade. Nenhuma acusação podia apagar isso. E Dona Zulmira, o que disse ela, quando eu perguntei a mesma coisa? Sorriu, acomodou-se na sua cadeira do jardim, olhou as flores que tinha plantado anos atrás e disse 5 palavras que resumem toda essa história. Meu silêncio não era fraqueza, era sabedoria. As pessoas que mentem se atrapalham sozinhas. É só dar corda suficiente para elas. E Fernanda tinha muita corda. Se você conhece alguém como Dona Zulmira, alguém que aguenta em silêncio, alguém que espera com paciência, alguém que mantém a dignidade quando todos a atacam, diga a ela que você a admira, porque esse silêncio não é fácil. Essa paciência não é confortável. Essa dignidade tem um custo, mas no final, sempre vale a pena. Sempre. E se você é alguém como Dona Zulmira, se está passando por algo similar, se alguém está te acusando injustamente, se alguém está tentando te destruir, lembre-se disso. A verdade tem o seu próprio tempo. As mentiras desmoronam sozinhas. E a lei do retorno existe. Essa história é a prova.